Olá, então vamos lá a leitura e explicação de algumas das nossas atividades para essa quinzena, lembrando que é do quarto bimestre, o último bimestre, lembrando também que quem não fizer as atividades vai levar zero e vai levar falta, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com uma história que é o Leão e o Ratinho. Essa história, nós estamos vendo ali que ela tem uma moral. Então, como a gente viu naquela outra atividade, quando uma história fala de animais, esses animais eles têm comportamento como de pessoas, então nós estamos falando de uma fábula. Está escrito ali fábulas de Esopo. Então, nós vamos ler mais uma fábula e também a Prof. Rafa gravou, eu mandei o link no celular da mamãe, ela gravou também a história, a leitura, ela tá contando lá para vocês e ela coloca os desenhos, fica bem legal. Vocês podem estar assistindo também que vocês vão entender mais. Então, vamos fazer a leitura do Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Ok? Então, logo abaixo vocês vão ter a interpretação do texto, vocês vão responder as perguntas, escreva o nome das duas personagens da história, onde estava o leão, onde o ratinho ficou preso. Vocês só vão conseguir responder se vocês lerem a história. Leia o que fez o ratinho e pinte a resposta certa. O ratinho pediu e implorou. Essas atitudes do ratinho são comuns aos bichos, às pessoas, às crianças. Quem que fica pedindo, implorando quando quer alguma coisa? São os bichos? São as pessoas? Ou são as crianças? O que vocês acham? Pinta ali o quadrinho que vocês acham que é o correto. O texto se trata de um anúncio, uma fábula ou uma tirinha. Vocês vão fazer um xizinho onde vocês acham que é o certo. Letra B. Qual a moral da história? O leão e o ratinho. Quem ajuda é bom, uma boa ação ganha outra. Onde que a gente acha mesmo a moral da história? Então vamos ler, vamos procurar. Letra C. Pinte com lápis de cor os sinais de pontuação no texto. Então, vai ficar bem colorido, bem bonito, porque tem, né, sinais de pontuação, todo o texto tem. D. Quais as personagens da fábula? Vão escrever quais são os personagens da fábula. E. Copie a parte do texto onde demonstra que o ratinho foi embora. Vão ler e vão copiar. F. Essa história ensina algo às pessoas, por quê? G. Dê um exemplo de boa ação que você aprendeu com sua família. Então, algo que você aprendeu que é uma boa ação, que veio lá da tua família, tua avó já falava, tua mãe ou teu pai. H. Procure no texto palavras que tenham o mesmo significado de aguentou. Vamos procurar lá. Esticado é o mesmo que o que será? E pediu. Pediu é o mesmo que... Legal, né? E em ciências, nós vamos começar agora a ver os animais. Então, nós vamos começar devagarinho, porque tem muitos animais, uns diferentes dos outros, muitas espécies. O que nós vamos ver nessa aula são as características deles, tá? Os lugares onde eles vivem na natureza, né, do que eles se alimentam, como que é o corpo deles. Então, nós vamos começar pelos peixes, tá? Por exemplo, os peixes têm nadadeiras em vez de pés. Graças a isso, eles nadam tão bem. Alguns peixes têm o corpo coberto de escamas e outros são revestidos por um tipo de pele bem grossa. A maioria dos peixes consegue respirar debaixo d'água. Então, nós temos dois tipos de peixe ali.
A garoupa e o pintado, que é da água doce. Depois, nós vamos ter aqui as serpentes. Então, as serpentes não têm pernas nem pés, arrastam-se no chão e têm escamas que protegem sua pele. Os lagartos também têm o corpo coberto de escamas ou placas duras. Então, nós temos ali uma foto da cobra piton albina. Albina porque ela é branca, é clara. E temos uma foto do lagarto teiu. Esse lagarto é bem conhecido, a gente conhece ele, a maioria já deve ter visto um lagarto desse. E agora nós vamos ver as aves. As aves, elas têm bico, têm penas, né? Voam. As penas servem para proteger elas do frio e elas não têm dentes. Então, nós temos ali, ó, uma pombinha e um pinguim. O pinguim não voa, tá? E aqui eu coloquei alguns animais e eu queria que vocês observassem a imagem e escrevessem as características de cada um. Por exemplo, aqui nós temos um sapo, ó. Então, a cobertura do corpo do sapo, ele tem pena, ele tem pelo, ele tem pele, ele tem escamas, ele tem couro duro. O que que ele tem? Aí você vai colocar ali. Número de patas, conta e coloca. Ambiente que o sapo vive, qual a alimentação do sapo. Todo mundo sabe isso, é muito fácil. E aqui eu coloquei a imagem desse peixinho lindo, vocês vão fazer a mesma coisa. Cobertura do corpo, número de pernas, ambiente onde vive, alimentação. Opa, mas o peixe tem perna, prof? Não sei. Se não tem perna, você vai colocar ali, não possui pernas, tá bom? E aqui nós temos um passarinho e a mesma coisa, tá? Vamos para baixo. Os animais são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Há animais que habitam em regiões geladas, como o Polo Norte e o Polo Sul. Pinguins, focas, leões marinhos, ursos polares e algumas aves conseguem sobreviver nessas regiões. Alguns animais vivem nas florestas. Peixes e muitos outros animais vivem nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos. Aí nós temos uma tirinha ali embaixo que é para você ler e responder as perguntas. Eu não vou ler, vou deixar para você ler. É da turma da Mônica, o Cebolinha. E vocês vão responder embaixo as perguntas que está pedindo a respeito da tirinha, tá? Agora, em matemática, nós vamos entrar num assunto bem diferente, que é a multiplicação. Tá bom? Então, ali nós vamos começar a leitura de matemática e vamos explicando um a um, ok? Vamos subir aqui. Nós vamos começar entendendo como que a gente faz a multiplicação através da adição de quantidades iguais. O que que é adição? A adição é a soma, certo? Então, eu vou somar quantidades iguais. Isso me gera uma multiplicação. Vamos entender isso? Então, vamos ler ali. O senhor Paulo tem uma criação de galinhas em sua chácara. Cada galinha bota um ovo por dia. Mas um dia ele ficou muito surpreso quando olhou nos ninhos. O que que nós podemos ver ali, ó? Um ninho está com 3 ovos, o outro ninho também com 3 ovos. Até a galinha se assustou, né? Olha a carinha dela lá. Quantos ovos as galinhas botaram? Então, eu tenho ali 3. Deixa eu marcar, colocar aqui. Eu tenho aqui 3 e aqui 3. Então, eu represento 3 mais 3. 3 mais 3 são 6. Note que adicionamos 3 duas vezes, tá vendo? Uma vez aqui, outra vez o 3 ali. Então, 3 duas vezes. Podemos também escrever assim, ó. 2, o x representa a multiplicação, então a gente fala vezes 3 igual a 6, tá? Na chácara do senhor Paulo, também é um lindo jardim repleto de borboletas. Observe as imagens e diga quantas asas há no total. As borboletas não apareceram aqui. E eu esqueci de pôr agora de volta. Então, são 3 borboletas. Vocês podem fazer o desenho ali de 3 borboletas. Cada borboleta, ela tem 4 asinhas. Tá? Então, nós vamos ver uma borboleta 4 asinhas, mais a segunda borboleta com 4 asinhas, mais a terceira borboleta com 4 asinhas. Eu somo 4 mais 4 mais 4, me dá um total de 12.
Se eu for representar essa soma aqui, ó, essa adição dos números iguais aqui na multiplicação, ficaria assim, ó, 3 vezes o 4. Porque eu repeti 3 vezes o número 4, tá vendo, ó? E o resultado é o mesmo, que é 12. Ali eu coloquei para vocês o desenho, lembrando que o sinal o sinal X, no caso, é usado para indicar a multiplicação, ok? Então, sempre que tiver menos, o sinalzinho de menos, a gente sabe que é menos subtrair. O sinalzinho de mais é adição, vamos somar, e o X é da multiplicação. Então, aqui está falando, ó, complete as adições e calcule as multiplicações. Então, nós temos aqui, vamos baixar aqui, quantos lápis de cor é no total? Então, eu vou contar. Eu tenho 2, coloca ali 2, mais 2, mais 2. E vou somar 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes 3, certo? Então, olha só, eu tenho repetido o número 2 3 vezes, tá? Vai dar quanto? 6, ok? Então, os próximos ali são os selos, ó, 2 mais 2, mais 2, mais 2. Depois a multiplicação também. Você vai ver quantas vezes repetiu 2? Aí vai fazer vezes 2 e colocar o resultado. Quantas patas há no total? São 4 cavalinhos. Quantas patas tem um cavalo? Tanto. Segundo cavalo, terceiro cavalo, quarto cavalo, ok? E nós vamos para história, ensino religioso. E aqui em história nós vamos aprender sobre família, tá? Essa história a prof. Rafa está contando, eu mandei o link também para a mamãe. Ela está contando essa história com umas imagens bem legais. Vai ser bem bacana você ouvir e é uma história bem diferente. Sabe por que que é diferente? Porque toda família é diferente. Nenhumazinha é igual. Ah, outra família pode ter um pai, uma mãe e um menino, vamos supor. Né? A tua também é assim, mas não é igual. Elas têm horários diferentes, elas têm costumes diferentes, hábitos diferentes, lazer diferente, é tudo diferente. Então, nenhuma família é igual à outra, porque nós não somos um igual ao outro, certo? Então, qual é a função da família? A família é dar proteção, afeto, alimentação, cuidados com a saúde, entre outras coisas, tá? Então, ali vocês vão ouvir a história. E aprendizado em família. No convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir. Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Quando você ouviu a história do livro da família, em qual família a sua se identifica? Aí tu vai escrever. Por que você acha isso? Essa resposta você vai responder somente para quem ouviu a historinha lá, senão tu não vai saber como respondeu, tá? Ela tá lá, o link foi mandado lá no YouTube para vocês assistirem. Aí vocês vão assinalar quem mora com você na sua casa, tá? Escreva aqui o que você aprendeu com a sua família, né? Pode ser um hábito bom, pode ser um gesto, pode ser qualquer coisa que você tenha aprendido com a tua família. E aqui você vai desenhar um desenho onde ilustra qual atividade que você mais gosta de fazer com a tua família, né? Pode ser ir pra praia, pode ser andar de skate, pode ser andar de bicicleta, pode ser jogar bola, pode ser jogar videogame, eu não sei, o que vocês fazem em família. Cada família faz alguma coisa, uma é diferente da outra, então eu quero ver o que vocês fazem, tá bom? E em geografia, a gente está aprendendo sobre paisagens, e aqui a gente está vendo algumas imagens que eu coloquei para vocês, né? De um lugar onde tem um rio, então a gente percebe que é calor. Aqui também, quando tá calor, algumas pessoas vão pro rio tomar banho. Então, ali é calor, eles estão no rio brincando, ok?
A outra imagem ali, nós estamos vendo pessoas na neve. E isso aqui é ali em Urubici, é no nosso estado de Santa Catarina. Então, quando chega o inverno muito rigoroso aqui, geralmente lá em Urubici neva. Então, se a gente quer ver neve, a gente viaja para lá para ver, né? Quando a gente leva a sorte de ver, ok? E aqui embaixo nós temos outra imagem onde eles estão andando num lugar e está extremamente seco. Então, provavelmente esse lugar é um lugar onde ele sofre estiagem de chuva. Olha só, a gente consegue observar que a terra está amarelada, né? Os capins estão bem secos, bem queimados pelo sol. E lembrando que a nossa região aqui, Blumenau, Indaial, Rio do Sul, aqui a gente não sofre de estiagem. Sofremos esse ano uma estiagem bem feia, onde não choveu por algum tempo, mas geralmente o problema que nós temos aqui na nossa região, Indaial não é tanto, mas é Blumenau, é alagamento quando há chuvas fortes, né? Então é isso que a gente tem bastante aqui. E vamos responder agora. Como você poderia descrever as diferenças em decorrente das condições climáticas entre esses lugares? Temos duas alternativas, ó. Primeiro parênteses, na foto 1, o lugar representado é quente e úmido. Na foto 2 é frio e na foto 3 quente e seco. Então, lembrando que são as condições climáticas. Na segunda opção, na foto 1, o lugar é quente, na foto 2 é úmido e na foto 3 com sol. Isso é climático? Então, você vê o que você acha que se encaixa e assinala. Em relação às condições climáticas, como você classificaria a nossa cidade? Quente e fria, quente e úmida e seca. Qual delas? Assinala uma aí. Vai pedindo para a mãe, para o pai, vamos pesquisar e vamos ver qual é a nossa condição climática aqui de Indaial. Agora aqui eu coloquei um mapa mundi e ali tem em destaque algumas condições climáticas. Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês onde está verde ali. Ó, aqui está o Brasil, você está no Brasil, olha onde é verde é o Brasil. Então, esse ali é o mapa mundi, tá vendo que tem uma setinha vermelha ali, ó? Suécia na Europa, então ali, são 3 fotos, né? Cada lugar que mostrar vai ser um tipo de condição. Então, eu vou ler para vocês as condições que tá mostrando ali da Suécia na Europa. Em lugares onde neva muito, a maioria das casas é construída com o teto bem inclinado, para, entre outros motivos, não acumular neve. Então, vocês sabiam disso? Isso é uma coisa bem diferente da nossa realidade, porque, óbvio, não neva aqui na nossa região. Então, quando vocês assistirem filme, alguma coisa assim que tiver a chance de ver as casas, observe para ver se o teto delas é inclinado para que não pare neve ali. Interessante, né? Então, a gente sabe que lá na Suécia, na Europa, neva bastante e eles fazem esse tipo, o formato do teto das casas. Aqui eu vou falar da Malásia, na Ásia, e vamos ver o que está explicando ali. Em alguns lugares onde chove muito ou que sofrem inundações, as casas são construídas sobre palafitas. Então, essas casas, eu não sei se vocês já viram as palafitas, elas são casas como se elas estivessem em pés. E esses pés são bem grandes, bem altos, onde deixam a casa longe do chão. Quando dá alagamento, não entra água dentro da casa. Eles já estão acostumados com isso, porque são lugares onde chove muito. Então, eu separei aqui para vocês. Eu vou mostrar alguns lugares aonde são assim essas casas que eu pesquisei no Google para mostrar para vocês. Eu deixei vários abertos para vocês verem que são várias. Ó, como eu falei, parece que elas têm pernas, né, as casas, e aqui está a água. E eles andam dessa forma, de barco através das casas. Ó, são as palafitas. São lugares que alagam bastante. Aí, para eles viverem dessa forma, né, eles têm que se adaptar. E a forma que eles acharam melhor foi essa, né? Então, agora vamos voltar para nossa aula. E aqui, agora, nós vamos falar sobre Níger, na África. Vamos ver o que eles falam. Aqui está a África. Em lugares onde quase não chove, muitas casas possuem tetos retos,
com espaço para armazenar a água das chuvas. Então, a gente sabe que na África há uma grande dificuldade com chuva e eles terem água, né? Então, já lá, os tetos das casas são retos, onde eles fazem o armazenamento de água. E agora, depois de analisar o mapa e analisar as informações apresentadas e os tipos de moradia, descubra qual lugar é chuvoso, qual lugar é frio e qual lugar é seco. Então, você vai olhar aqui no mapa e tá bem claro aqui para vocês, e vocês vão dizer, ah, a Suécia é tal, a Malásia é isso, tá bom? Então, vocês vão ver e vão estar colocando ali, preenchendo. Legal? Então, tá. Era isso. Assistam os videozinhos lá que eu mandei para vocês e qualquer dúvida vocês me chamem, ok? Até mais, então.